Viajar hoje, no nosso dia, na nossa atualidade, é muito mais fácil do que no passado. Quando estamos com vontade de fazer uma viagem, basta entrarmos em um veículo, seja carro, ônibus ou um avião, e chegarmos aos locais que nós desejamos. É bem verdade que para fazer empreitar uma viagem, exige altos investimentos, dependendo para onde se vai. Mas também, por outro lado, apesar de ser desconhecido para nós, a maioria dos destinos já são conhecidos. Muitas pessoas já passaram por lá. Viajar, então, portanto, é uma coisa muito boa. Nos leva a novos conhecimentos, novas aventuras, novas paisagens. É um momento prazeroso. Mas como tudo isso começou? Como era fazer uma viagem numa época que todos esses meios de transporte não estavam disponíveis e o ser humano estava indo para locais ainda desconhecidos? Esses e outros assuntos na nossa videoaula de hoje. Olá, meu nome é Paulo, sou professor de História da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em mais uma videoaula. O nosso assunto hoje é a expansão marítima e comercial europeia. Como eu falei ainda há pouco na abertura, toda vez que nós desejamos fazer uma viagem para novos lugares, locais desconhecidos, é muito mais fácil na nossa atualidade. Mas isso hoje. E olha que estamos gravando esse vídeo no ano de 2020, ano que estamos vivenciando uma pandemia por conta do coronavírus, mas mesmo assim ainda é uma facilidade muito grande, porque mesmo tendo severas restrições a viagens dentro do Brasil e fora do Brasil por conta da pandemia, ainda assim nós temos toda uma tecnologia de transportes fartamente oferecida. Aviões, carros, ônibus, caminhões, enfim, uma série de estruturas muito interessantes e que facilitam exageradamente até a nossa vida. E, por outro lado, também facilita o transporte dos vírus. Por isso que nós estamos vivendo essa situação. Se não existisse toda essa facilidade de meios de transporte, o vírus dificilmente teria chegado ao Brasil vindo de fora do nosso território, porque isso já foi comprovado. Portanto, tem um lado bom e o lado ruim. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Exatamente na expansão comercial e marítima europeia, onde nós podemos confirmar, podemos chegar à origem de todo esse sistema de transportes e de todo esse sistema de viagens. Só que hoje, quando nós falamos de viagem, na maioria das vezes falamos em turismo. É bem verdade que existem muitas viagens que são por natureza financeira, viagens de negócios ou viagens de transporte de mercadorias, produtos e serviços, mas também existem as viagens de turismo. Mas na origem de tudo isso estava um meio de transporte, o sistema de transporte inicial, ele tinha como finalidade básica viagens exploratórias e viagens comerciais. Por isso estamos reforçando. Nosso assunto é a expansão comercial e marítima europeia. A exploração dos oceanos e de novos mundos frequentemente terminava em desaparecimentos, viagens sem retorno. Alguns, no entanto, conseguiam ir até o fim. Sobreviventes de um inferno cheio de provações, pois naquela época era certo que se ia sofrer com o frio, a fome, as doenças, rebeliões e castigos. E esta é a fúria que espera por Magalhães e seus homens em sua circunnavegação. A primeira na história da humanidade. Bom, quando isso tudo começou? Daqui a pouco eu vou até projetar algumas partes do material que nós utilizamos aqui no estado do Rio de Janeiro, a apostila chamada Autorreguladas, e reforçando, essa é uma aula sobre expansão comercial e marítima europeia para turmas do primeiro ano do ensino médio da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Bom, quando a gente fala de expansão comercial e marítima europeia, estamos nos referindo a uma época em que o mundo até então não conhecia o trabalho de navegação. O ser humano ainda não havia desenvolvido meios de navegação por águas profundas. O único tipo de navegação que o ser humano fazia naquela ocasião era passar com suas embarcações menores, portanto não
Não eram embarcações grandes como as famosas caravelas, embarcações bem reduzidas que faziam transportes de pessoas e mercadorias por mares ou por áreas alagadas de relativa segurança. Por exemplo, o mar Mediterrâneo foi intensamente utilizado por ser um mar que tem uma característica muito similar a uma gigantesca lagoa, portanto, um mar em que a profundidade, apesar de ser considerável, ele sofre tem uma formação geográfica similar a um grande represamento natural. Por esse motivo, as tormentas, as grandes turbulências ou ainda as grandes viradas de oceano, do mar no caso, não exatamente oceano, eram menos severas. Então, fazer uma navegação pelo mar Mediterrâneo era consideravelmente mais fácil, mais seguro do que navegar em mares abertos. Aliás, até hoje, fazer navegação por oceanos, por mar aberto, é um desafio muito grande. Vira e mexe, nós conseguimos verificar aí nas redes sociais, no YouTube ou em outros canais de vídeo e outras plataformas, vídeos de navios carregados de mercadorias em contêineres que sofrem severas tempestades em alto mar e que só conseguem enfrentar essas grandes tormentas e tempestades graças à grande tecnologia disponibilizada e também graças ao preparo dessas embarcações que já está realmente desenvolvido para enfrentar esse tipo de desafio. E ainda assim, muitas vezes, usando as imagens de satélite, se torna necessário que esses navios, grandes navios, tenham que desviar o seu caminho por outras rotas para evitar uma tormenta que seja muito maior do que a capacidade de enfrentamento dessa embarcação. Então, se hoje, com toda a tecnologia, ainda existem algumas limitações, que dirá na época quando isso tudo começou? Então, como eu estava falando ainda há pouco, as primeiras embarcações, elas começavam a navegar em mares mais represados, tipo o mar Mediterrâneo, que eram águas mais tranquilas, relativamente falando, ou ainda, quando se fazia navegação por mar aberto, essa navegação era feita muito próxima da costa, muito próxima do litoral, muito próxima da região continental. Isso porque era a famosa navegação de cabotagem, como hoje se diria. Esse tipo de navegação, então, ela era empreendida em rios, em mares mais represados, como se tem ainda há pouco, ou então muito próxima da costa para oferecer o quê? Segurança, garantia. Geralmente, o ser humano tem uma tendência natural e até psicológica e emocional de evitar o desconhecido. Por que, por exemplo, você tem medo do escuro quando criança? Porque você tem medo do desconhecido. Por mais que você saiba que o seu quarto, quando escuro, você sabe os móveis e os objetos que você tem lá, você teme o desconhecido, você teme que no meio daquela escuridão apareça algo que te surpreenda negativamente. Então, o ser humano sempre foi dotado por um instinto de autodefesa, de autopreservação, ele sempre foi dotado desse sentimento de fugir do perigo, fugir do risco de vida. E assim aconteceu lá no início das navegações. O ser humano, por medo do desconhecido,
por medo, portanto, de mares profundos, ele simplesmente evitava. Preferia fazer navegações próximas do continente ou então em águas mais tranquilas e seguras, como rios e o mar Mediterrâneo. E por que então o ser humano tinha tanto medo? Aliás, do que o ser humano tinha tanto medo? O ser humano temia principalmente o desconhecido. E o fato desse medo não era um medo injustificável apenas, tinha uma certa razão. Afinal, as embarcações eram relativamente pequenas, não estavam preparadas para o oceano aberto, o mar aberto, não estavam preparadas para tempestades com ondas gigantescas e, consequentemente, o medo era justificável. Esse medo se justificava ainda mais porque certamente alguns aventureiros, pescadores ou outros tipos de navegadores chegaram a fazer empreendimentos de navegação em mar aberto, mas naquele tipo de embarcação, naquelas situações de embarcações projetadas até então, que eram embarcações que não tinham um casco muito elevado e, portanto, não estavam preparadas para alto mar. E o resultado disso certamente era o quê? O naufrágio. As embarcações iam e não retornavam. E todos que estavam a bordo acabavam falecendo dessas pequenas embarcações. Quem ficava em solo começava a desenvolver uma série de possibilidades, hipóteses. E como havia muito misticismo, tanto religioso como misticismo de um modo geral, os que ficavam em terra, ao perceberem que os seus entes queridos, parentes, conhecidos, amigos, não haviam retornado para a sua residência e para o local do ponto de partida, começavam a imaginar, olha, certamente essa embarcação foi engolida por um monstro marinho, por seres gigantescos que existem nos oceanos. Ou ainda, eles acreditavam, e isso lá antes de todo o conhecimento que nós possuímos hoje, eles acreditavam que o mundo terminava, os oceanos terminavam em grandes precipícios, como se fossem gigantescas cachoeiras, seria o fim do mundo, né? E que, portanto, de repente, aqueles navegadores que não retornaram, que desapareceram no mar, teriam ido e caído nesse suposto precipício, e aí isso reforçava até aquele pensamento de terra plana. O que foi que assustou Jack? O que você sabe sobre David Jones? Você me deve a sua alma. E é hora de pagar. Se algo pudesse ser feito, bem, Há um baú. O baú da morte. Para achá-lo é preciso ir aos confins da Terra e além. temos o nosso curso. Capitão Sparrow! Elizabeth, essas roupas não lhe fazem justiça. Deveria usar um vestido ou nada. Por acaso eu tenho um na minha cabine. Estamos procurando isto. O baú de David Jones. O que há no baú? Jack Sparrow! A maldição. Invoquem o Kraken! Chegará o momento em que terá a chance de fazer a coisa certa. Adoro esses momentos. Gosto de acenar para eles quando passam. Observe, gente, é totalmente absurdo e descabido em função da aula que nós vamos, inclusive, que nós estamos fazendo hoje, se acreditar, em pleno ano de 2020, que a Terra é plana, ou que a Terra termina em precipício, porque exatamente o trabalho dos navegadores veio a confirmar que, primeiro, a Terra não é plana, que a Terra é arredondada, e segundo, que a Terra, portanto, não termina em um precipício. Os navegadores deram literalmente sua vida para comprovar isso. Então é totalmente injustificável que, em plena época atual que nós estamos vivendo, com toda a tecnologia, imagens de satélite, que nos permitem inclusive ver do espaço como é o formato da Terra, a existência dessa crença
totalmente injustificável, negacionista, de que a Terra seria redonda, e partindo então para a defesa da tese muito ultrapassada lá da época do início das navegações, de que a Terra seria plana. Então, por que eu estou falando isso? Porque os navegadores deram a sua vida para poder exatamente trazer luz a esse processo, trazer luz a esse conhecimento, fazer com que nós pudéssemos, passássemos a dominar esse tipo de conhecimento. Agora, voltando lá na origem, no início da nossa aula. Sabemos que os navegadores, os primeiros navegadores que se lançaram em mares profundos, deram sua vida por esse conhecimento, pois os primeiros a se aventurarem foram para o mar, mas não conseguiram retornar. Os que ficaram em terra, depois de serem permeados por todas essas crendices que hoje se tornam totalmente justificáveis, mas que naquela época era totalmente razoável que eles desenvolvessem tais crenças ou crendices, os que ficavam em terra passaram a imaginar: será que a nossa embarcação, ou as nossas embarcações, não estão suficientemente preparadas para o alto mar? E passou-se então a desenvolver novos tipos de embarcação. Todas elas eram desenvolvidas com madeiras cortadas que, colocadas em determinadas posições, formavam o casco e a estrutura de uma embarcação. Construídos com mais de 2.000 árvores centenárias. Cada uma levava centenas de soldados e estava armado com até 64 canhões pesados. Agora! Capazes de arremessar uma bala de canhão em um alvo a 2 quilômetros de distância. Começaram a tentar fazer aquela mesma estrutura de barcos menores que eles possuíam, fazendo com cascos mais elevados e, portanto, com uma estrutura mais adequada para enfrentarem alto mar. E foram percebendo nessa busca de erro e tentativa, experimentação, erro e tentativa, foram percebendo que conseguiam algum sucesso, que dependendo da altura do casco e dependendo do tamanho da estrutura da embarcação, que esse barco conseguia se aventurar um pouco mais além do normal dos antigos barcos e conseguia retornar trazendo as pessoas em relativa segurança, as pessoas que estavam no barco, ou seja, os tripulantes. Com isso, as primeiras experiências da Europa no meio das embarcações, no meio da navegação, começou a trazer algum tipo de segurança e algum tipo de credibilidade da navegabilidade, de que navegar em águas mais profundas era possível. Então, gradualmente, os primeiros navegadores começaram a sair daquela parte mais litorânea, muito próxima da costa, e foram aos poucos se distanciando, numa constante busca de experimentação. É óbvio que nesse processo, algumas embarcações foram além do que aquele modelo de embarcação aguentava e também sucumbiram, também afundaram, naufragaram. Mas esses erros foram aproveitados pelos que em terra continuavam e foram sendo aperfeiçoados. Pois bem, sempre o ser humano buscou superar desafios, buscou superar dificuldades em função das suas reais necessidades. Até então, o ser humano já vinha desenvolvendo uma melhoria da estrutura das embarcações, mas ainda tinha muito a ser melhorado, ainda tinha muito a ser desenvolvido. Faltava ao ser humano, portanto, quando eu falo ser humano, eu estou me referindo aos primeiros europeus que se lançaram às navegações, faltava a esses navegadores, os pioneiros das navegações, um incentivo a mais. O ser humano precisava lançar-se ao mar. Mas para que o ser humano se lançava ao mar? Bom, inicialmente para tirar do mar o seu sustento, pescando, trazendo alimentos, frutos do mar para se alimentar. Mas também como meio de transporte, citei lá no início da aula o mar Mediterrâneo,
porque é um mar cercado por território densamente povoado na época desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média, chegando na Idade Moderna. Então, nessa época que nós estamos falando das navegações, que é especificamente a partir da Idade Moderna, era já uma região densamente povoada, o entorno do mar Mediterrâneo. E, portanto, era utilizado a navegação no mar Mediterrâneo para fins de transportes de pessoas e principalmente mercadorias. Que mercadorias eram essas que eram transportadas pelo mar Mediterrâneo? Mercadorias muito valiosas. Haviam mercadorias não tão valiosas, que eram produzidas nas regiões próximas do mar Mediterrâneo. Mas o que era mais lucrativo e mais interessante em termos de mercadorias, produtos, eram aqueles que eram trazidos das regiões do Oriente. Que regiões eram essas? Da atual Índia e da região da China, por exemplo. Eram trazidas por comerciantes em rotas terrestres e também parte rotas pelo mar Mediterrâneo, portanto naval. Eram trazidos produtos de fora da Europa, extremamente lucrativos, extremamente desejados pelos europeus. Nós estamos falando aí de um período em que a Europa começava já ao longo dos séculos a passar por um processo de efervescência e aquecimento das atividades comerciais. Os europeus, que tinham um padrão de vida mais elevado, desejavam cada vez mais produtos novos, acesso a novas mercadorias, mercadorias que não eram produzidas na própria região que habitavam, que era a Europa. As viagens de Marco Polo pelos limites da Eurásia revelaram grandes riquezas para a Europa. Desde então, Portugal apostou tudo em contornar a África. Finalmente, em 1492, Colombo descobriu as Índias Ocidentais e 8 anos depois, Vespúcio descobriu um mundo novo, o todo formando um só, a América. Que mercadorias seriam essas? Bom, primeiro as especiarias. As especiarias seriam basicamente produtos de gêneros alimentícios, como o açúcar, o cravo, a noz moscada, a canela, enfim, produtos que eram produzidos na Índia ou então lá na região da China, produtos esses que eram saborosos, que davam um incremento a mais na alimentação da Europa. Imagina você, por exemplo, hoje tomar um café sem açúcar. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, que tomam café sem açúcar nenhum, aquele café totalmente amargo. Só que eu particularmente já tentei e não consigo. Para mim tem que ter um açúcar, tem que ter o doce, né? Então, para quem aprecia o sabor dos alimentos e das bebidas, tomar um café sem açúcar. Ou então imagine você, por exemplo, comer um bolo doce sem açúcar nenhum. É possível? Sim, conheço pessoas que fazem, por exemplo, bolos utilizando apenas o doce das próprias frutas, como o doce natural, né, o chamado açúcar natural das frutas, mas não é a mesma coisa que você fazer a adição de um açúcar. Tudo bem que sabemos que tem várias consequências à saúde. Se você tomar açúcar demais, ingerir açúcar demais, poderá ficar diabético e ter outras sequelas, como por exemplo engordar. Mas o ser humano naquela época desconhecia toda essa questão que nós estamos falando de saúde. O ser humano se orientava apenas pela questão sabor e entendia que o açúcar, a noz moscada, o cravo, a canela eram produtos interessantíssimos que tornavam a alimentação muito mais saborosa e agradável e, portanto, eram produtos que geravam status. Quem podia, comia melhor, com mais sabor e com mais prazer. Quem não podia, tinha que continuar comendo do método tradicional. Esses produtos começaram a ser muito desejados pelos europeus, chegavam até a Europa através de mercadores que atravessavam desertos, dias, meses de viagem, transportando esses produtos em lombo de animais, como camelos, pelos desertos, chegavam até a região de Constantinopla, próximo, portanto, ao Mar Mediterrâneo, e do Mar Mediterrâneo eram transportados por outros comerciantes, que não os mesmos que iniciaram todo esse processo dessa viagem, e passavam pelo Mar Mediterrâneo embarcados e eram distribuídos, revendidos na Europa. Até um produto do Oriente
chegar até o comércio da Europa, que era extremamente rico, as nações europeias eram ricas e prósperas, até que esses produtos saíssem do Oriente e chegassem à Europa, passavam por muitas mãos. Eram muitos viajantes, eram muitos mercadores e, lógico, quem comprava e revendia, revendia colocando o seu lucro em cima. Aquele que comprava do que já teve lucro, iria também transportar mais um trecho da viagem e ia colocar também o seu custo operacional e o seu lucro em cima. Consequentemente, era lucro sobre lucro, lucro sobre lucro, até que esse produto chegasse ao consumidor final, que eram os consumidores da Europa. De modo que, quando esses produtos lá chegavam, o custo já havia se tornado gigantesco. O valor já tinha aumentado sobremaneira. Saía lá da região do Oriente por um valor muito baixo e chegava na Europa por um valor elevadíssimo, muitas vezes chegando a ser comparável a pedras preciosas, a metais preciosos como ouro, dado ao custo de transporte desse processo logístico que eu acabei de falar para vocês. Então, há muito tempo que os europeus desejavam poder fazer o transporte diretamente. Ao invés de ficar dependendo de atravessadores, mercadores, eles desejavam ir direto à origem, lá na região do Oriente, para pegar essas mercadorias e produtos tão importantes, necessários e valiosos para o mercado europeu e trazer diretamente para que eles pudessem ter acesso a esses produtos por um valor mais baixo. Só que eles não dominavam essa rota comercial. Essas rotas comerciais, na verdade, eram dominadas por um conjunto muito diversificado de atravessadores, de mercadores, principalmente genoveses e venezianos na parte do Mar Mediterrâneo. Para quem não sabe, genoveses e venezianos são italianos, em outras palavras, né, das cidades Gênova e Veneza, e outros que eram os povos árabes que faziam a travessia pelos desertos, trazendo essas mercadorias, e antes dos árabes, certamente existiam outros povos que faziam lá da própria região do Oriente, como indianos, como chineses, que faziam a negociação, compravam e revendiam para os primeiros mercadores. Então passavam nas mãos de muitas pessoas esses produtos até chegarem. Como eu falei, da região da Índia vinham produtos chamados os produtos chamados especiarias, mas também vinham tapeçarias, tecidos muito bonitos, coloridos, que eram tingidos de forma manual, um trabalho totalmente artesanal, usando pigmentos naturais, e aí eram tecidos que não existiam na Europa. O povo europeu ficava simplesmente enlouquecido com tantas novidades produzidas na região do Oriente. E da parte da China, por exemplo, muitos produtos inovadores eram também produzidos e distribuídos para esses mercadores para chegar na Europa, como, por exemplo, as porcelanas, pratos, xícaras, utilidades feitas em uma porcelana artesanal lindíssima, até hoje muito valiosa, mas naquela época era uma novidade na Europa. Se produzia na Europa objetos em barro, artefatos em barro, com acabamento muito inferior. E da China vinham peças em cerâmica, em porcelana, portanto, com um acabamento fino, requintado, desenhado à mão, com extremo bom gosto, e isso tudo chamava a atenção dos europeus. Então, enfim, buscando acessar esses produtos, os europeus queriam chegar diretamente à origem para não pagar tantos atravessadores. Mas faltava um incentivo. E conforme vocês vão ver aí na apostila, no material, nas atividades autorreguladas, ao longo de todos esses anos de busca de mercadorias, os europeus acabaram tendo um ponto específico de interesse. Vou até projetar aqui para vocês um ponto específico de interesse para ter acesso a essas mercadorias de uma forma direta. Até então, comprar produtos dos atravessadores estava sendo tolerável, apesar de muito caro. Mas em 1453 há uma mudança, eu estou até destacando aí no texto. Em 1453 ocorre um fator novo, um elemento novo, que torna para os europeus indispensável chegar à origem desses produtos de forma direta, independente, sem atravessadores. O que aconteceu nessa data, em 1453, a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, que passaram a controlar a circulação de navios pelo mar Mediterrâneo, praticamente inviabilizando o comércio por este mar. Então vocês estão vendo aí no texto, vou voltar aqui a imagem para mim,
Vocês estão vendo aí no texto, então, que ocorreu um fator novo. Uma motivação nova os europeus passaram a ter a partir de então. Os produtos que antes chegavam, mesmo que caros, chegavam com certa frequência e com relativa abundância, começaram a sofrer um represamento, porque os turcos otomanos tomaram conta do principal porto de escoamento desses produtos que vinham da região da Índia e da China, e esse porto era Constantinopla, e ali houve um represamento. Alguma coisa continuou chegando, alguma quantidade de produtos continuou chegando na Europa, mas ou chegava ainda mais caro, por causa das dificuldades impostas pelos turcos otomanos, que queriam represar esses produtos, ou queriam revender com um valor extremamente absurdo comparado ao que era pago antes, e, portanto, começou a se tornar inviável para os europeus. Só que os europeus não conseguiam mais viver sem tais produtos. E aí eles começaram a buscar caminhos alternativos. E aí eles lembraram daquela experiência que eles já haviam acumulado durante séculos, que era a experiência das navegações. E começaram a imaginar, será que existe um caminho diferente para se chegar à origem desses produtos? Será que dá para chegar a esses produtos por mar? E assim começa os primeiros empreendimentos navais. É bem verdade que parte desses navegadores que se lançaram nos primeiros empreendimentos navais, eles até acreditavam eles até eram movidos, aliás, por um espírito aventureiro, mas genuinamente a maior e mais importante motivação para que esses navegadores arriscassem as próprias vidas e se lançassem em mares profundos, sabendo de todos os riscos, e inclusive temendo, ainda naquela época se temia a existência de monstros marinhos que poderiam afundar os navios, ou que o mundo acabaria em precipício, e eles poderiam estar numa dessas embarcações e cair no precipício, porque ainda se acreditava na Terra plana, e volto a dizer, é um absurdo que ainda tem gente hoje que acredite na existência da Terra plana. Mas, enfim, voltando aqui, então, os primeiros navegadores perceberam o quão importante era isso. Eles desejavam aventura, mas desejavam também muito mais do que aventura, dinheiro no bolso, farta abundância de riquezas. Então, por esses fatores, os primeiros navegadores começaram então a se caminhar para mares profundos. Vou botar aqui também uma outra ilustração, deixa eu ver se eu consigo ampliar. É uma imagem interessante que ilustra isso que eu acabei de falar sobre a crença em oceanos tomados por monstros marinhos e que o mundo acabaria em precipício. Olha essa imagem que está aí no nosso material, né? Então tem uma ilustração que mostra, ao mesmo tempo, um suposto precipício marítimo e, ao mesmo tempo, um ser marinho, monstruoso, gigantesco, pronto para arrastar essa embarcação, essa caravela portuguesa, por conta do desenho que está estampado ali, né, a Cruz de Malta, arrastar essa embarcação para o fundo do mar, vitimando todos os seus ocupantes, todos os seus marujos, né? Então isso era uma ilustração, né, o tipo de ilustração muito pertinente à cultura e à crença daquela época, mas totalmente injustificável para os nossos dias de hoje, né? Pois bem, voltando aqui, prosseguindo então. Então, baseado nesse processo de exploração, desejo de alcançar as primeiras, os produtos vindo da região da Índia, da China, os primeiros empreendimentos marítimos começaram a ser realizados. Eu vou mais uma vez projetar para vocês aí o nosso material para que vocês possam visualizar quem foram esses navegadores, que é importante a gente destacar quem foram. Então nós temos aí na tela Bartolomeu Dias. Talvez a letra fique um pouquinho pequena para vocês, mas eu vou fazer a leitura dessas observações. Então, em 1487, eu gosto de frisar, 1487, o Brasil foi descoberto em 1500, portanto, antes ainda do descobrimento do Brasil, em 1487, o português Bartolomeu Dias conseguiu contornar a África, e aí vocês estão vendo aí no mapinha, né, desse momento, uma ilustração que mostra a embarcação saindo em vermelho,
lá de Portugal, da Europa, saindo da Península Ibérica, passando ali, margeando o litoral de toda a gigantesca costa do continente africano e chegando lá no extremo sul, lá na ponta de baixo, que seria hoje a região da África do Sul, onde lá teria o Cabo das Tormentas, né, como está aí no texto, que mais tarde passou a se chamar de Cabo da Boa Esperança. E aí fala no texto, né, ele chega assim ao Oceano Índico a partir do Atlântico. Então foi uma primeira viagem onde Bartolomeu Dias consegue sair da Europa e depois de bastante tempo viajando, navegando, parando ao longo do caminho no continente africano para reabastecer, pegar água para a sua tripulação, pegando alimentos. E como é que era feito isso? Eles chegavam nesses locais e pegavam? Bom, em alguns lugares onde não havia grupos tribais, não havia populações, eles sim chegavam e pegavam, paravam, por exemplo, onde havia um grande rio, pegavam água potável, limpa, portanto, e colocavam embarcado em tonéis ou em barris dentro do navio, da embarcação, da caravela, para eles terem um suprimento de água. Alimentos. Eles, além de pescarem, eles também pegavam outros alimentos que estavam disponíveis ali. Poderia ser animais que eles poderiam caçar para atender a necessidade de carne, mas geralmente isso era um produto bem escasso nas embarcações. Poderia ser também alimentos como frutos recolhidos, mas que também não poderia ser consumido por muito tempo, porque rapidamente apodreceria. Então eles consumiam o que podiam naquele momento e guardavam os alimentos que poderiam durar mais tempo. Que tipo de alimento durava mais? Era, além da própria água guardada em tonéis, eram bebidas fermentadas, como por exemplo vinho, né? Que eles guardavam também em barris, ou ainda dentro de barris ou outros tipos de embalagens artesanais, eles salgavam a carne. Poderia ser carne de animais, óbvio, sempre de animais, né? Poderiam ser carnes de animais caçados, que eu queria dizer, ou poderia ser dos próprios peixes pescados. Então eles salgavam essas carnes e conseguiam fazer com que elas, uma vez que não existia refrigeração como nós temos hoje à disposição, eles conseguiam fazer com que essa carne durasse mais tempo e na hora de preparar, botavam na água, ferviam, antes de cozinhar, deixava sair bastante aquele sal que havia ficado impregnado e com isso conseguiam consumir uma carne minimamente, né? Mas havia uma carência muito grande de vitaminas e proteínas. Uma vitamina que faltava muito aos navegadores e que inclusive chegou a levar muitos navegadores à morte, muitos tripulantes morreram, era a vitamina C. A vitamina C que você está acostumado quando você está passando uma necessidade, está se sentindo meio prestes a pegar uma virose, ou chegando a contrair uma virose, um resfriado, uma gripe, você manda trazer da farmácia, ou você vai pessoalmente lá e compra uma vitamina C efervescente para colocar no copo e conseguir melhorar seu metabolismo, sua resistência. Naquela época, nos navegadores, uma das coisas que mais faltava a eles era a vitamina C. Primeiro porque não existia essa vitamina industrializada que nós temos hoje, né, concentrada. Segundo, a vitamina C ela era basicamente adquirida de frutas e outros alimentos, principalmente cítricos, né? Uma vez que eles estavam embarcados e uma vez que eles não tinham acesso a frutas, porque rapidamente se estragavam, dado ao longo tempo de viagem e as condições climáticas dentro das embarcações, eles não tinham a origem da vitamina C. E por isso muitos morriam de escorbuto, que era a carência de vitamina C, ou então morriam de outras tantas doenças geradas por uma péssima qualidade de higiene e má alimentação. Enfim, isso é apenas um detalhe à parte aqui. Então, o primeiro navegador, Bartolomeu Dias, 1487. O segundo grande navegador da história das navegações, que está aí também na tela, foi o Vasco da Gama. Ele empreendeu a sua viagem em 1497, e aí vem dizendo como é que foi isso. Olha, a coroa portuguesa lança ao mar uma frota comandada por Vasco da Gama. Cerca de um ano depois, ele volta a Portugal com uma verdadeira fortuna em especiarias nos navios. Por que uma verdadeira fortuna? Porque eu falei para vocês,
Essa fortuna era calculada não apenas na quantidade de produtos que eram trazidos lá da região da Índia e também pelos valores que eles seriam vendidos na própria Europa, mas também levando em consideração a diferença gritante de valor e de lucro que eles teriam se comparado com o que eles teriam que pagar pelos mercadores ou também pelos interventores da região da Constantinopla, que eram os turcos otomanos. Então, comparando a todo esse cenário que eu acabei de narrar, o lucro era gigantesco, era uma coisa assim desproporcional. E Vasco da Gama provou para eles, não apenas que era viável fazer essa rota comercial, como essa rota comercial, apesar de ser cara, porque uma viagem dessa saía muito caro, seria, vamos dizer assim, a valores de hoje, milionária, mas o lucro também era muito maior do que o custo da viagem. Era trabalhoso, impunha muitos riscos à vida dos tripulantes, mas também quando tinham sucesso e retornavam para Portugal, traziam, ou para a Europa, né, traziam alto lucro nesse processo. Depois de Vasco da Gama, vou subir aí a tela mais um pouquinho, temos aí Cristóvão Colombo. In a time of rigid faith and restless doubt, one man challenged the forces of fear and ignorance. You are a passionate man, Senor Columbus. Driven by a sense of destiny and ambition, he crossed the sea of darkness in search of honor, gold, and the greater glory of God. Sigourney Weaver, Amanda Sante, Fernando Rey, and Gerard Depardieu as Columbus. Bom, primeira coisa que a gente tem que destacar, está aí logo no início do texto, Cristóvão Colombo não era português, ele era italiano. Ele não era espanhol, ele era italiano. Então, apesar do nome, muitas vezes a gente fala assim, Cristóvão Colombo era português? Não, não era nem português nem espanhol. Ele era italiano. Só que ele não conseguiu convencer as autoridades italianas de financiar o caro empreendimento naval. Então ele vai e vende seu peixe, no sentido figurado da palavra, ele vende a sua ideia de fazer uma viagem, um novo empreendimento marítimo para a Espanha, que resolve assumir esse risco, acredita na proposta, no projeto de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo queria provar que a Terra era redonda e que a Terra não terminava em precipício. Aí volta aquele assunto que eu falei ainda há pouco. Para quem acredita em Terra plana, meu Deus, Cristóvão Colombo já provou isso e está ali a data, em 1492. Está ali o ano. Então, em 1492, isso já vai a tempo, Cristóvão Colombo provou que a Terra não era plana, nem terminava em precipício, mas que a Terra era redonda. Só que aí está, inclusive, essa questão da Terra plana, os terraplanistas da época, na crença dos terraplanistas da época, incluindo as autoridades europeias, está o motivo pelo qual Cristóvão Colombo teve dificuldade de vender a ideia de fazer essa viagem. Por quê? Norteado pela crença social, pela crença da época e principalmente associado à crença religiosa católica, que fazia todo mundo acreditar que Deus havia criado a Terra plana e que, portanto, era besteira querer contrariar essa tese, essa crença, porque isso seria a mesma coisa que estar desconfiando de Deus e das autoridades instituídas por Deus, que seriam os padres, os líderes católicos. E aí, diante disso, todo esse cenário que eu estou narrando, Cristóvão Colombo teve muita dificuldade de convencer autoridades europeias a bancar, porque era caro o empreendimento. Ele tinha ideia, mas ele precisava de pessoas que financiassem esse caro empreendimento, essa cara viagem. Até que o governo da Espanha, a coroa espanhola, resolveu acreditar, apostar na proposta de Cristóvão Colombo, e ele então pôde organizar uma expedição
e bancada pelo governo da Espanha, ele empreendeu essa navegação, essa viagem que acabou levando ele a descobrir a América. Então, só que Cristóvão Colombo, por conta da pouca informação disponível na época, ele acreditava que ele ia traçar uma linha mais ou menos reta, né, que vocês estão vendo aí pela imagem, que não foi bem reta. Ele acreditava que traçando uma linha, uma rota mais ou menos reta, e não era retinha, certinha, por causa da necessidade de depender das correntes de vento, então isso fazia com que a embarcação muitas vezes fizesse um traçado irregular. Mas, enfim, e também pela necessidade de parar em algumas ilhotas, em alguns arquipélagos, para reabastecer de água, alimentos, suprimentos, enfim. O fato é, Cristóvão Colombo imaginou que ele poderia fazer uma linha mais ou menos reta e sair da Europa e chegar pelo outro lado do continente europeu. Só que ele acabou se deparando logo de cara, no final da sua rota, dessa sua viagem exploratória, acabou chegando ao continente americano. E ele não contava com isso. Olha a leitura então do texto. Apesar de italiano, Cristóvão Colombo conseguiu que a Espanha financiasse sua arriscada viagem. Acreditando que a Terra é redonda, Colombo decidiu dar a volta ao mundo e chega no Oriente pelo Oceano Pacífico. O que não contava era com a existência de terras desconhecidas no meio do caminho, a América. Na verdade, quando chegou nessas terras, em 1492, ele acreditava que havia ancorado na Índia e, por isso, chamou os habitantes de índios. Quer dizer, então, na rota que ele estabeleceu, ele acreditava que ele ia passar pela Índia e que ele iria encontrar um novo caminho para se chegar às Índias. Óbvio, né, gente? O governo espanhol não teria financiado esse caro empreendimento naval, essa cara viagem, se não tivesse a possibilidade de encontrar, de ter acesso a riquezas fantásticas trazidas do Oriente. Por isso que ele tinha que colocar nessa proposta feita à Espanha a ideia ou a tese de chegar à região da Índia e trazer de lá as famosas especiarias e produtos extremamente importantes para o mercado europeu. Outro grande viajante, tem muito a ver conosco, que já nós vamos ver, que é o Pedro Álvares de Cabral. Mas antes de falarmos de Cabral, olha o que fala aí no nosso texto. Após a descoberta para os europeus de novas terras a oeste da Europa, Portugal e Espanha firmaram um tratado dividindo o mundo entre os dois países. Assim, o Tratado de Tordesilhas, sim, o famoso Tratado de Tordesilhas, traça uma linha imaginária a cerca de 370 léguas a oeste de Cabo Verde, que é uma ilha. As terras descobertas a oriente dessa linha seriam portuguesas e as terras a ocidente seriam espanholas. Ou seja, dividir o mundo, lotear o mundo sem perguntar ao resto do mundo se queria essa divisão. Eles dividiram entre si, porque eram as duas superpotências navais da época. Há uma cobiça por imensas riquezas e o Papa decreta que o mundo deve ser dividido em dois. À direita desta linha, as novas terras pertencerão a Portugal. À esquerda, pertencerão à Espanha. Mas o verdadeiro interesse está no outro lado da Terra, pois em algum lugar ao longo da extensão deste meridiano estão as célebres Ilhas das Especiarias, as Ilhas Molucas. A questão que está atormentando o Ocidente é esta: de que lado elas se encontram? Pertencem à Espanha ou a Portugal? Então, como eu dizia, isso foi em 1494 que o Tratado de Tordesilhas foi assinado entre Portugal e Espanha, dividindo o mundo ao meio. Consequência disso, eles já estavam predeterminando que qualquer terra encontrada além dos locais onde já haviam chegado, alcançado com as primeiras expedições, terras, portanto, ainda desconhecidas, que eles supunham existir, além de onde eles já tinham alcançado, seria automaticamente ou de Portugal ou da Espanha, de acordo com esses limites estabelecidos. Com isso, vocês estão observando aí no mapa que o território da América do Sul, e pegando principalmente aqui a região central do território atual do Brasil, à direita
toda a parte direita do mapa seria de Portugal e todo o lado esquerdo seria da Espanha. E, portanto, o Brasil de hoje estaria dividido ao meio, pertencendo a Portugal parte e outra parte à Espanha. E que, por alguns fatores que nós poderemos falar mais adiante, acabou se reconfigurando posteriormente. Mas, enfim, então o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Portanto, antes do descobrimento do Brasil em 1500, e, portanto, o tratado definia que as terras que poderiam ser descobertas futuramente seriam ou de Portugal ou da Espanha. E aí, finalmente, a gente chega aí em Pedro Álvares Cabral. Seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. O capitão pôs o nome A Terra de Veracruz, e dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8. A feição deles é serem um tanto avermelhados, de bons rostos e narizes bem feitos. Seus corpos são tão formosos que não pode ser mais. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Até agora, não pudemos saber se há ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas, e desta maneira, dou aqui a vossa alteza conta do que nesta vossa terra vi. Deste porto seguro, da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, pero vaz de caminho. Com a história do Brasil, porque, conforme diz o texto aí, olha, em março de 1500, o navegador português sai de Portugal e, em abril do mesmo ano, chega ao território que foi posteriormente chamado de Brasil. Você não faz uma viagem dessa, ainda mais levando em consideração os altíssimos custos que existiam associados, se você não tiver muita crença ou quase a certeza de que você vai encontrar novas terras e a possibilidade de muita riqueza nessas novas terras. Por isso, conforme o próprio texto apresenta aí, muitos defendem, muitos historiadores na atualidade, da qual eu também me incluo, muitos historiadores defendem a crença de que o Brasil não foi descoberto em 1500. Na verdade, o Brasil foi achado em 1500. Achado por 2 motivos. Primeiro, porque ao chegar aqui encontraram povos nativos. Então, os nativos é que foram os verdadeiros descobridores. Primeiro caso é esse. E segundo motivo é que se eles já sabiam em 1494 da existência dessas terras, o próprio Tratado de Tordesilhas deixa isso muito assim, quase evidente, de que eles já sabiam que existiam essas terras aqui da América do Sul. Portanto, eles não vieram aqui descobrir uma terra que eles ainda não conheciam. A viagem de Pedro Álvares Cabral não foi para descobrir, mas assim apenas para consolidar algo que eles já sabiam que existia. Por isso, então, usa-se genericamente no meio da história, dos estudiosos da história, de que o Brasil não foi descoberto e sim achado, dando origem a uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas é um trocadilho, é uma brincadeira que se faz, que seria que o Brasil não foi descoberto, mas sim achado, ou então teria sido o achamento do Brasil, entre aspas, o achamento, porque o Brasil ele não foi descoberto, ele foi então achado porque aqui já existiam os povos primitivos, os verdadeiros descobridores, e também porque quando eles vieram oficializar o descobrimento, entre aspas, em 1500, na verdade eles já sabiam da existência do Brasil, então foi só achar algo que eles já sabiam que existia. Entenderam? Então volta ali para a leitura. Durante muito tempo,
se cogitou a hipótese dele ter chegado ali sem querer, pois sua intenção era atingir a Índia. Mas hoje em dia, os estudiosos acreditam que a descoberta, entre aspas, do Brasil foi intencional e que o rei português, Dom Manuel, o encarregou de verificar as terras portuguesas alcançadas com o Tratado de Tordesilhas. Então está apenas reforçando aquilo que eu já havia falado, né? Deixa eu ver se tem necessidade de ler. Vou ler só esse último parágrafo para finalizar a nossa aula de hoje. A expansão marítima está inserida no conjunto de transformações políticas, econômicas e sociais que caracterizaram a modernidade. A partir dela, se acirrou o contato entre os europeus e os povos antes desconhecidos por eles, como alguns povos da África e todos os povos da América. Esse contato vai marcar profundamente a história de todos eles, obviamente, né? Os povos nativos da região das Américas, os índios do Brasil, por exemplo, os negros da África, vão ser extremamente impactados por toda essa corrida da expansão marítima e vai causar impactos e na maioria esmagadora dos casos, um impacto extremamente negativo sobre os povos originários dessas regiões. No entanto, é importante ressaltar que para os povos que foram dominados pelos europeus, a história que se segue não é de glória, nem de riqueza. Ao contrário, para indígenas e africanos, a história que se segue, e assim continua até hoje em muitos lugares, é de massacre, tristeza, mas também de resistência e de luta. É sobre eles que vamos falar nas próximas aulas. Terra à vista, venha! Chegamos! Então, gente, com isso a gente chega ao final da nossa aula, reforçando. Sempre que a gente tem um olhar para a história, que a gente olha para fatos históricos, nós temos sempre que ter a atenção para os fatores positivos, que é inegável que a expansão marítima e comercial europeia trouxe diversos aspectos positivos, mas também temos que olhar para o lado negativo. Não podemos ser parciais, nós temos que ser imparciais, temos que olhar para os dois fatos. O fato é que teve também muita desgraça, muitas doenças foram trazidas da Europa, doenças essas que eram desconhecidas para os povos nativos da África e das Américas, e essas doenças foram trazidas para cá e não foi dada a possibilidade de resistência biológica ou de qualquer outra forma para os povos nativos. Os povos nativos foram usurpados, foram roubados em suas terras. As suas terras foram roubadas pelos europeus sem pedir autorização. Não houve nenhum tipo de negociação. Os europeus chegaram a tomar as terras e passaram a dizer que era deles e pronto. Como eles tinham uma superioridade tecnológica na questão de armas e tecnologia de modo geral, impunham a força das suas armas e obrigavam os povos a sucumbirem e serem dominados através dessa estratégia. Portanto, nós assistimos aí a fatores positivos, mas também a fatores negativos. E para finalizar totalmente a aula de hoje, cabe aqui frisar o seguinte: para alguns historiadores, todo esse processo da expansão marítima e comercial europeia teria consolidado algo que ficou mais adiante, é uma nomenclatura que só foi surgir na nossa época, coisa de anos 90, anos 80, 90, algo que nós chamamos hoje de globalização. Sim, para alguns historiadores, a primeira grande globalização do mundo ocorreu com a expansão comercial e marítima europeia. Globalização essa que trouxe grandes vantagens tecnológicas,
grandes vantagens comerciais e, portanto, grandes vantagens para a humanidade. Mas, por outro, integração de transportes, inclusive, mas, por outro lado, também grandes problemas, como a proliferação de pragas e doenças que nós estamos, inclusive, vivendo hoje, em pleno ano de 2020, com a pandemia do coronavírus. A prova de que essa globalização também tem lá os seus problemas. Eu não estou com isso fazendo um discurso contra o processo evolutivo do ser humano. Estou apenas sinalizando que não podemos enxergar um fato histórico apenas dentro de uma percepção, de uma ótica. Temos que olhar para para todo o processo histórico e entendermos que sempre haverá em cada fato histórico, em cada acontecimento histórico, aspectos positivos e negativos. Aos positivos, temos apenas que ficarmos felizes, agradecermos por eles terem ocorrido e batermos palma. Para os negativos, devemos olhar para eles, nos entristecermos, reconhecermos que eles ocorreram e tratarmos esses fatos negativos para que ou eles não ocorram mais no futuro, ou simplesmente, se continuarem ocorrendo, ocorram com impactos menos severos. Com isso, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos ter um olhar mais aprofundado sobre os africanos e as consequências que eles tiveram com as invasões portuguesas e europeias, de um modo geral, e também com os povos nativos de cada região, como da América do Norte, como da América do Sul, e assim por diante. Por hora eu fico por aqui, agradeço a atenção e espero vocês numa próxima aula. Obrigado.